Olá, tudo bem? A paz seja convosco, que Deus abençoe, seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula de aconselhamento e orientação familiar. Hoje nós estamos no capítulo 3, aconselhamento financeiro. Chegamos a um ponto crítico de aconselhamento familiar. Os problemas financeiros são responsáveis por um percentual muito grande de divórcios nos dias de hoje. E se nós lermos a Bíblia, se estudarmos sobre esse assunto, nós vamos ter mais de 2.000 versículos que falam sobre vida financeira. A vida financeira, né? Como você ter uma vida abençoada, próxima. Porque a vida abençoada não é você ter um salário de 5.000, 10.000 reais por mês, mas sim ter a bênção de Deus sobre aquilo que você adquire, sobre aquilo que você trabalhou, né, e recebeu. Porque você sabe que existe um mundo espiritual que ele interfere no mundo físico. O mundo físico ele só vai ter efeito quando o mundo espiritual está, né, dentro dos princípios de Deus. Porque Satanás, nós sabemos que ele é ele veio para matar, ele veio para roubar e destruir. E uma das coisas que ele quer é ver a família destruturada, quer ver o casal destruturado, perdendo o equilíbrio. Muitos têm perdido o equilíbrio de convivência porque não têm tido a sabedoria para administrar. E quanto mais você entender desse assunto, quanto mais você buscar aprender isso, como administrar a sua vida financeira, você vai ser próximo. As bênçãos de Deus vai cair sobre você. Se nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 28, lá existem várias e várias promessas de Deus sobre a vida daquele que obedece à palavra de Deus. A palavra de Deus fala que você não será cauda, mas sim cabeça, você não estará por baixo, mas sim por cima. Aonde você colocar a planta dos teus pés, as tuas mãos, Deus abençoará. Quer dizer, as bênçãos nós não vamos correr atrás das bênçãos, melhor dizendo. Nós não vamos correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos correrão atrás de nós, né? Quando nós obedecemos a palavra do Senhor. E há muitos conflitos entre os casais, muitos que perdem até mesmo o equilíbrio por não ter sabedoria para administrar a sua vida financeira. Porque um casal que não sabe administrar uma vida financeira, né, aquilo que vem às suas mãos, eles vão viver uma vida de miséria, vão ter uma vida realmente desequilibrada, né? Onde falta dinheiro para tudo na sua vida, você não tem dinheiro para nada, como diz lá em Ageu, recebe salário num saco furado. Por quê? Damos prioridade à nossa própria vida do que a casa de Deus, o reino de Deus. E quando eu dou prioridade à minha vida pessoal e não à de Deus, como diz lá em Mateus 6, capítulo 6, versículo 25, que andais ociosos contra as vossas vidas, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, ou quanto o vosso corpo, pelo que haver de vestir. Lá no versículo 33, fala assim: buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei. O que nós temos que aprender é que a nossa vida financeira, ela tem que estar colocada diante de Deus. E como colocar a minha vida financeira diante de Deus? Dando o meu dízimo e a minha oferta. Nós vamos falar muito sobre isso aqui, né? Embora um dos segmentos evangélicos que mais cresce nos últimos anos seja os ministérios voltados à teologia da prosperidade. Não é possível encontrar respaldo bíblico para os argumentos que vemos todos os dias ao ligamos à televisão. A prosperidade, né? De teologia, a teologia da prosperidade. O que eu posso dizer para você, né? Que uma das coisas que nós temos que aprender é o dízimo e oferta. O dízimo, ele te assegura do devorador, de roubar aquilo que é seu, de roubar
a tua bênção, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O dízimo ele vai fazer você ter segurança, você vai ser, como diz a própria palavra de Deus, você vai ser protegido do devorador. A oferta é um meio de você adquirir prosperidade. Quando eu oferto, estou sendo grato a Deus pelo aquilo que Deus tem me dado. Né? É óbvio isso, né? Mas nós temos que saber o servo ou o senhor, né? Que diz aqui, nenhum servo pode servir dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um ou amar o outro. Ou se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e nem a Mamon. Tem pessoas que vêm à igreja, se convertem, aceita Jesus como seu Salvador e ama a igreja, faz de tudo pela igreja. Mas em relação ao seu dízimo, ao sua oferta, né? Em relação ao seu dízimo, sua oferta, ele já acha que não é certo. Né? Mas me diz uma coisa, o reino de Deus é mantido por quem? É claro que muitas pessoas, mas Deus não precisa de dinheiro. Claro, Deus não precisa de dinheiro, porque todo o universo, tudo é dele. Mas a casa dele, sim, precisa, né, ser mantida para que haja, né, salvação na vida das pessoas. Quantas pessoas vêm à igreja, são libertas, são curadas, recebem uma palavra de vitória e ela sai, né, abençoada. Se a igreja não existisse, o que aconteceria? Né? Não teria um lugar, porque eu posso chamar a casa de Deus como altar. O altar de Deus aqui na terra, onde nós viemos oferecer nossas ofertas, nossos dízimos, nossos sacrifícios, nosso culto racional. É aonde nós viemos falar com Deus e Deus fala com a gente. A casa de Deus. Né? Lá em Ageu fala que eles recebiam salário num saco furado. Nada que eles tinham dava. Por quê? Eles colocaram a prioridade nas suas casas e deixaram a casa de Deus em segundo plano. Ficou muitos anos a casa de Deus abandonada. E eles, Ageu, o profeta Ageu, chamou a atenção deles através de Deus. Por quê? Eles não tinham prosperidade na vida deles. Eles recebiam salário como, parece que era um saco furado, parece que nada dava, nada prosperava. E Deus alertou eles, por que está acontecendo com vocês isso? Porque a minha casa está deserta, a minha casa está abandonada. E quando eles voltaram a construir o templo, a casa de Deus, Deus começou a agir na vida deles. A palavra de Deus também fala em Malaquias, né, capítulo 1, versículo 6, filho, honra o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Olha que a palavra de Deus fala. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, sacerdote, que desprezai o meu nome, disseste, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis, em que havemos profanado? Nisto dizeis, a mesa do Senhor desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificar, não faz mal? Quando ofereceis coxo ou enfermo, não faz mal? Ora, apresenta teu príncipe e terá agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus fala muito mais profundo aqui no capítulo 2, versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas no versículo 3, né, voltando um pouquinho atrás, fala assim, eis que vós corrompereis a semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, esterco das vossas festas, e com eles sereis tirado. Deus, né, fala para ele, eu espalharei esterco nos vossos rostos. Por quê? Os animais, quando eles eram oferecidos, né, na casa do Senhor, tinha uma pedra, e essa pedra onde eles sacrificavam os animais.
E diante dessa pedra tinha um rego, que é onde todas as fezes, toda a sujeira caía dentro de um buraco. E Deus falou para eles, olha, vocês têm trazido animais cegos, coxos, aleijados, e isso tem me desagradado. E ele fala, apresenta ao governador, vê se ele vai ter agrado disto. E se vocês não voltar, né, e ter temor de oferecer o melhor para mim, eu espararei esterco no vosso rosto. Olha o valor, irmão, olha o valor da oferta, olha o valor do nosso dízimo na casa do Senhor, né? Isso vai trazer o quê? E se nós observarmos também no capítulo 3, a partir do versículo 7 mais para frente, trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento. E depois fazeis prova de mim, se eu não abrirei a janela do céu e derramarei bênçãos tais que dela venha a maior abastança. Deus fala, eu abrirei a janela. Se nós observar, a janela, ela só abre por dentro. Ela não abre por fora. E Deus, ele está se colocando como janela. Eu abrirei a janela do céu. Porque só Ele tem o poder de abrir a janela. Se nós observar mais ainda, nós vamos ver que Jesus é representado como porta. A porta abre por dentro e por fora. Todos têm a liberdade de entrar e, como diz lá em Apocalipse 3:20, cear com Jesus. Deus é representado como janela. A prosperidade, as bênçãos só vêm através de Deus. Se você é dizimista, se você é ofertante, Deus fala, eu abriria a janela do céu. A janela do céu. Olha, só Ele tem o poder de abrir. Através do quê? Nosso dízimo. E Ele fala mais ainda. E por causa de vós, eu repreenderei o devorador. É muito sério isso. Na vida de um casal, na vida de uma família. Eu tiro por mim mesmo. Eu nasci no lar evangélico, mas eu não era dizimista ao Senhor. Eu vivia uma vida miserável, uma vida desgraçada. Nada dava. Era devendo cartão, era devendo banco, prestação atrasada, tudo embananado. E olha que eu tinha um bom salário, mas eu não era fiel a Deus. Quando eu aprendi o que é ser fiel a Deus, a importância do dízimo, a minha vida mudou. É claro que no início, né, eu dei o meu dízimo, né, dizendo ao Senhor, vai resolver o meu problema no mês que vem. Eu dei meu dízimo, ofereci, tirei, né, do banco, porque o banco tirava tudo, pegava tudo, eu fui lá, tirei o que era de Deus. E dei na casa de Deus. No próximo mês, sabe o que aconteceu? Nada aconteceu. Segundo mês eu fiz a mesma coisa, esperando que Deus agisse, Deus fizesse alguma coisa. E Deus não fez nada. Tirei, terceiro mês, fiz a mesma coisa, esperando que Deus fizesse. Deus não fez nada. Só que eu esqueci e eu fui dando para o Senhor. Né? Quando completou um ano, eu olhei para trás, Deus tinha me abençoado. Eu tinha pago minhas dívidas, eu tinha pago as minhas prestações que estavam atrasadas, estava sobrando. Por quê? Deus começou a agir na minha vida através da minha atitude. Eu não tinha nem dinheiro para levar minha esposa para comer um saquinho de pipoca, né? Porque isso vai afetar o relacionamento. Não que as pessoas sejam interesseiras, né? As pessoas estão relacionando porque elas têm interesse, mas ela também quer ter uma vida abençoada, uma vida próxima, como diz a própria palavra de Deus, que é a promessa de Deus. Abençoar a sua vida, abençoar sua casa, abençoar seus filhos. Mordomos, fiéis, né? O mordomo fiéis. Que é isso? Outros conceitos que devemos entender para uma boa administração financeira. É o conceito da mordomia, das finanças. Aqui no versículo, no Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, fala: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra, tudo que nele há, tudo que há na terra é dele, né? É do Senhor. Lá no Salmo 24, versículo 1, fala: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e muito é aquele que nele habita. O Deus que nós servimos, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem o poder de enriquecer você, como tem o poder também de
de deixar você pobre também. Eu posso dizer assim, ele tem o poder de enriquecer você, como eu conheci, né? Eu já conheci muitas pessoas, Deus abençoado de uma forma especial. Mas um dos erros dentro das igrejas, que eu posso dizer assim, que muitas pessoas vêm falidas, vêm com problema financeiro, vêm com problema familiar, né? Vêm com um monte de tantas coisas que às vezes tem até mesmo tentando tirar a vida, a própria vida, porque não consegue ter equilíbrio de saber administrar a sua própria vida, né? Mas uma das coisas que Deus tem feito na igreja é abençoar o povo. Pode ver que as pessoas vêm quebrada, arrebentada, endividada, e Deus começa a abençoar, Deus começa a prosperar. Mas o que acontece com muitos? Muitos começam a ser abençoados e saem da casa de Deus. Isso é um dos erros. Deus não quer somente nos abençoar, né? Resolver nossos problemas financeiros, nossos problemas emocionais, enfim, tantas coisas que, né, nós estamos sujeitos e passamos. Deus não quer somente fazer isso. Deus quer nos dar muito mais do que isto, a nossa salvação. É a mesma coisa do exemplo dos 10 leprosos, né? 10 foram curados e somente um voltou para agradecer e ser grato a Deus. E por quê? Aquele não recebeu somente a cura, mas recebeu a salvação. Deus quer nos abençoar. Mas para Deus nos abençoar, nós temos que saber ter equilíbrio, saber administrar. Uma das coisas, irmão, que acontece na vida de muitos casais é não saber administrar, gastar mais do que ganha. Gastar mais do que ganha. Isso aí, Deus não vai prosperar. Para Deus prosperar a sua vida, Deus vai ensinar você a administrar. Você saber cuidar daquilo que Deus te deu. Eu lembro de um dia, uma pessoa chegou para mim: pastor, eu estou muito endividado, eu não tenho dinheiro para nada, mas se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel com o meu dízimo, né? E eu orei pela vida dessa pessoa e pedi: Senhor, abençoe a vida dela, tal, né? Ajude ela. E Deus abençoou de tal forma que ela recebeu um aumento de salário. Ela acertou sua dívida, né? Acertou tudo direitinho e começou a dar seu dízimo. Só que com 3 meses parou de dar o dízimo. Endividou tudo de novo. O que aconteceu? Né? Ela esqueceu, quebrou o princípio da fidelidade, né? E voltou o devorador novamente na vida dela. Infelizmente, a palavra de Deus, ela é bem clara, ela nos ensina, no tópico 2, como se livrar das dívidas. As dívidas afetam a nossa amizade. Por fim, as dívidas afetam também o nosso testemunho cristão. O que diz a palavra de Deus? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tenha nada que envergonhar, mas sim que maneje bem a palavra da verdade, né? A palavra da verdade. O que é dívida? Dívida é tudo aquilo que você adquiriu acima do teu salário. Acima do teu salário. Você está gastando mais do que você ganha. Isso é dívida. Contas não. Contas são água, luz, né, telefone, internet, né, supermercado. Isso são contas que você vai gastar, que são obrigatórias. Mas dívida é quando você ganha 2 e gasta 3. Você vai se embananar, você vai criar uma bola de neve. E isso, né, não tem como Deus ficar te ajudando, né? Ele pode até abençoar a sua vida de você administrar e sair dessa dívida. Mas como manter a tua vida financeira debaixo das bênçãos de Deus? A fidelidade, a obediência. A palavra de Deus fala aqui: assim como os pobres são dominados pelo rico, quem pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta, né? A palavra de Deus fala em Deuteronômio que você não pedirá emprestado, mas sim você tem para dar. Se você vive emprestando, é porque alguma coisa está errada. Porque se eu sou dizimista fiel com meu Deus, e com meus dízimos e com minhas ofertas,
Com certeza, meu irmão, não é para mim estar pedindo emprestado. Não importa que se você ganha 2.000, 5.000 ou 10.000. Né? O que importa é a tua fidelidade com Deus. O que vai fazer a diferença é isto. A tua fidelidade com Deus. Existem dívidas permitidas. Em nosso país fomos educados numa cultura de dívida. Vivemos mais de 2 séculos com escravidão, sendo tolerada em nosso território ainda hoje, quase 200 anos após o fim da escravidão. Muitos são escravos, mas não habitam mais em senzala, mas sim em apartamentos, casas, as quais não conseguem pagar, né? É muito interessante isso aqui. Hoje o que nós estamos vendo, né, que não existe mais escravidão, né? Isso aí foi abolido, mas Satanás, ele tem prendido, tem feito muitas pessoas de escravos, pessoas escravas dele, né? Porque quando você vive na dívida, vive no que não tem condições, você ganha 2 e gasta 3, como eu falei, você está sendo escravo, né, do devorador, infelizmente. Aí muitas pessoas falam, pastor, mas que eu ganho pouco. Não é porque você ganha pouco. Se você ganhasse 5.000, você também estaria endividado. Estaria também passando por um momento, né, de finança. O valor da dívida é maior do que o valor do bem, que eu falei para você. A prestação é tão alta que vai pressionar o seu orçamento mensal. São coisas que você tem que pôr na ponta do lápis, né? E temos que orar a Deus, estabeleça um orçamento, aliste tudo o que você possui, liste suas dívidas, né? Estabeleça um plano de pagamento de dívida para cada credor. Como sair da dívida? Primeiro, você tem que saber que você tem que pagar o que você deve e não fazer mais dívida, né? E é aonde você vai sair dessa dívida. Faça uma lista do que você ganha e do que você tem a pagar. Mas por que muitos entram em dívida? Eu torno a repetir, porque gasta mais do que ganha, ok? Tópico 3, prosperidade é uma questão de princípio. A prosperidade foi introduzida no primeiro tópico do nosso capítulo sobre finanças, ou melhor, a falsa prosperidade que pode levar a muitos cristãos à frustração por não atingir aquilo que é proposto, caso faça determinados rituais, essa palavra aqui está meio esquisita aqui, mas tudo bem, né? Mas o que eu quero dizer para você, né? Você gastar mais do que você ganha. Você tem que ter muito cuidado com isso, ok? E aprender a ser dizimista ofertante. Não tem como você sair de dívida, Deus te prosperar se você não é fiel com Ele. Seja fiel com Ele, obedeça a palavra de Deus. E muitos casais vêm com problemas de relacionamento, com conflitos, e às vezes você tem que entender qual a raiz do negócio. Por que está agindo daquela forma? Por que está falando daquele jeito? Por que está havendo tudo isso? Muitas das vezes são casais que não sabem administrar. Porque um casal, muitos trabalham, né? E tem 2 salários. Um ganha 2, outro ganha 2. Quer dizer, não é 2.000, é 4.000 reais. Se você sabe administrar esses 4.000 reais, pode ter certeza que você vai ter uma vida abençoada, né? Separando o que é de Deus. Chegou o final do mês, recebeu, separa o que é de Deus. Dê uma oferta na casa do Senhor. Você vai ver Deus agir na sua vida financeira, dentro da sua casa e prosperar da forma que você deseja, do jeito que você sonha, né? Não é muito que você tem que você vai conquistar, mas sim é a tua fidelidade para com o Senhor. Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa em relação ao dízimo, à oferta, e espero vocês na próxima aula. Alguma dúvida, pode ligar para mim no meu WhatsApp. Não esqueça de fazer as suas atividades, ok? Na hora certa.
nos dias certos, para que você não fique atrasado com o seu material aí. Um abraço, Deus abençoe vocês todos.